Meu nome é Tenente Clary Ostiade e a última vez que vi meu pai antes de usar este uniforme ele estava em nossa sala de jantar, destruindo meu futuro. Era um sábado no final da primavera, o tipo de dia em que o ar cheira grama recém-cortada e chuva distante. Nossa família se reuniu para o que deveria ser um jantar de comemoração. Dirigi por 3 horas desde o escritório do recrutador, segurando um envelope grosso de cor creme com o selo da Academia Militar dos Estados Unidos gravado na frente. A carta de aceitação, meu ingresso para uma vida pela qual trabalhei desde os 16 anos. Entrei na sala de jantar com ela nas mãos, como alguém que carrega um recém-nascido. Meus irmãos já estavam sentados, trocando sorrisos irônicos. Mamãe estava bebendo chardonnay, com os olhos vidrados. Papai estava de pé na cabeceira da mesa, com as mãos enfiadas nos bolsos da calça caque passada, como um homem se preparando para uma sessão de fotos. Comecei a falar, eu entrei. Ele não me deixou terminar. A mão dele se estendeu mais rápido do que eu consegui puxar o envelope. Senti o papel desaparecer dos meus dedos. Ele nem olhou para a carta, apenas a rasgou ao meio. E de novo e de novo. Pedaços do meu sonho caíram no chão como folhas morrendo. Seu futuro, disse, com a voz baixa e cheia de desprezo. Uma piada maldita. A sala ficou silenciosa, exceto pelo som das batidas do meu próprio coração. Pai, minha voz começou a falhar. Não, ele disse bruscamente. Não perca seu tempo fingindo que você foi feita para essa vida. Vai desistir dentro de um mês e não vou deixar você envergonhar essa família uniformizada. Ele se virou para a lareira e jogou os pedaços picados nas chamas. Eles se enrolavam e ficavam pretos nas bordas, a tinta formando bolhas até que tudo que restou foi uma pilha de cinzas. Eu podia sentir meus irmãos me observando, esperando uma reação, dentes à mostra em meio a sorrisos, como chacais circulando um animal ferido. Sente-se, murmurou mamãe, sem tirar os olhos do vinho. Você está fazendo uma cena. Mas não acabou. Depois do jantar, ele me levou para a sala de estar. Nossas paredes estavam cobertas de fotografias férias, aniversários, formaturas e a história da família em lindas molduras pretas. Ele começou a tirá-las uma por uma, removendo as imagens onde eu aparecia. Um Natal em Aspen acabou. A formatura do ensino médio acabou. Até a foto minha aos 5 anos, com bolo nas bochechas, desapareceu. Você não faz mais parte disso, disse ele, colocando as fotos em um saco de lixo. Por quê? Consegui sussurrar. Por que você não vai me ouvir? E se não me ouvir, você não pertence a este lugar. Ele ajeitou a sacola amassada na mão. É simples assim. Mais tarde, descobri que ele foi além. Meu nome foi apagado da lista de convidados para a cerimônia de premiação com o prefeito. Algumas semanas depois, recebi um telefonema do advogado da família. Sem preâmbulo, sem suavizar o golpe, apenas, seu pai revisou o testamento. Você não é mais uma beneficiária. Lembro-me de desligar o telefone e olhar pela pequena janela do apartamento, observando os filhos dos vizinhos se perseguirem na rua. Uma parte de mim sentiu a dor de anos tentando obter sua aprovação se apagar em minutos. Mas havia outra parte, mais fria, que já havia se calado. Não discuti. Não implorei por reconsideração. Não tentei consertar. Apenas sorri para mim mesma do mesmo jeito que fiz naquela mesa quando ele rasgou minha carta. Vá em frente. Porque ele não tinha ideia de que, enquanto estava ocupado me excluindo do seu futuro, eu já estava construindo um que ele não podia tocar. 3 semanas após a lareira, os últimos resquícios da minha conexão com a família Ostiade foram oficialmente removidos cirurgicamente. Era uma manhã de segunda-feira quando meu telefone vibrou com um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me disse que não era spam. Senhorita Ostiade, disse a voz, seca e firme como a de um homem que passou a vida equilibrando livros-caixa e vencendo discussões por vírgulas. Aqui é Charles Whitman, advogado do seu pai. Estou ligando para informá-la de que os documentos de planejamento patrimonial foram atualizados. Você não é mais uma beneficiária. Sem cumprimentos, sem como vai. Apenas os fatos apresentados no tom neutro que as pessoas usam para dizer que seu voo foi cancelado. Entendo, eu disse. Minha voz não falhou e isso me surpreendeu. Achei melhor informá-la diretamente, continuou Whitman. Seu pai queria que eu me certificasse de que não houvesse confusão. Nenhuma confusão, respondi e encerrei a ligação.
Sentei-me na minha pequena cozinha, a luz do sol se espalhando pela bancada lascada, deixando o silêncio se estender. Havia um leve cheiro de torrada queimada do apartamento no andar de baixo. Em algum lugar lá fora, um cachorro latiu. Sons comuns, mas parecia que uma cortina havia sido fechada em um palco no qual eu não tinha mais permissão para subir. Mais tarde naquela semana, recebi a carta formal papel timbrado, cabeçalho em relevo, a assinatura do meu pai naquela letra cursiva arrogante e recurvada. Confirmava tudo o que Whitman havia dito. Naquela sexta-feira, veio o próximo corte. Eu havia sido convidada para a cerimônia de premiação cívica do meu pai meses antes. A prefeitura havia enviado um convite oficial. Junte-se a nós para homenagear Richard Ostiade por seus serviços à comunidade. Eu o coloquei na geladeira antes mesmo da carta de aceitação da academia chegar. Agora, um e-mail educado do coordenador do evento me informou que houve uma mudança na lista de convidados, e infelizmente, a capacidade de assentos era limitada. Tradução: não venha. Meus irmãos estariam lá, é claro, sorrindo para as câmeras, parados atrás dele internos sob medida. Minha mãe estaria em suas pérolas, acenando como a bela esposa de um senador. E eu, bem, seria o fantasma, a criança ausente, alguém sobre quem não se fala. Por um tempo, tentei me manter ocupada. Dobrei meus turnos no restaurante, guardei todas as gorjetas e mantive meus treinos em dia. Mas, de vez em quando, o pensamento voltava como uma farpa. Ele venceu. Ele realmente acha que acabou comigo. Foi quando liguei para o sargento Miller. Ele era meu recrutador quando me inscreve na academia. Um homem magro e curtido, com olhos que não deixavam escapar muita coisa. Miller. É Clary Ostiade, eu disse quando ele atendeu. Ostiade. Ele pareceu surpreso, mas não hostil. Ouvi dizer que você foi aceita. O que aconteceu? Minhas vagas acabaram, eu disse. Problema familiar. Houve uma pausa na linha, carregada de coisas que nenhum de nós disse. Você sabe que não posso te levar de volta para West Point, disse ele finalmente. Imaginei, respondi. Mas há outro caminho, acrescentou, e sua voz assumiu aquele tom lento e deliberado que ele usava quando oferecia a alguém uma escolha que não podia perder. Que tipo de caminho? Emissário, disse ele. Um caminho diferente, mas que pode te levar ao mesmo lugar se você estiver disposta a lutar mais do que imaginava. Sem atalhos, sem esmolas. Você vai começar do zero com pessoas que não se importam nem um pouco com seu sobrenome. Pensei nisso por uns 5 segundos. Quando posso começar? Miller riu baixinho, aprovando. Apareça no escritório amanhã. Vamos começar a papelada. Naquela noite, sentei-me na cama, olhando para os espaços vazios nas paredes onde costumavam ficar penduradas fotos de família. Eu mesma as tirei depois da cerimônia, sem ser convidada. Melhor apagar os fantasmas do que deixá-los me assombrar. Em algum lugar lá no fundo, além da mágoa e da raiva, uma nova resolução começou a tomar forma. Meu pai achava que me remover do testamento e das fotos significava me remover da história. Mas histórias têm um jeito de encontrar novos narradores, e a minha estava apenas começando. O escritório de recrutamento do exército cheirava café velho e cera de polir o chão, o tipo de cheiro que permanece nos prédios do governo, não importa quantos purificadores de ar você conecte. O sargento Miller já estava atrás da mesa quando entrei, mangas arregaçadas, caneta na mão e uma pilha de formulários me esperando. Bom dia, Ostiade, ele disse sem olhar para cima. Você está pronta para conquistar isso do jeito difícil? Eu não estaria aqui se não estivesse, respondi. Ele olhou para cima e deu um pequeno aceno de cabeça. Ótimo! Então você será enviada para o Fort Benning para treinamento básico em 3 semanas. Isso é infantaria. Sem frescuras, sem empregos confortáveis. Você vai suar mais do que dormir. 3 semanas depois, eu estava em um ônibus com 30 estranhos, todos nós segurando mochilas e tentando não parecer tão nervosos quanto nos sentíamos. O calor da Geórgia me atingiu como uma parede no instante em que pisei. Os sargentos instrutores desceram sobre nós imediatamente, com vozes que pareciam botas de trovão batendo contra o concreto. Mova-se, mova-se, mova-se. Aquela primeira semana foi uma confusão de ordens gritadas, flexões intermináveis e o cheiro constante de suor e tecido úmido. O sono vinha em blocos de 4 horas. As refeições eram engolidas em minutos. Cada músculo do meu corpo doía como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão.
Mas não havia tempo para reclamar. Uma noite, deitada no quartel com o zumbido dos ventiladores industriais no alto, me peguei pensando no que meu pai diria se me visse agora. Provavelmente algo sobre desperdiçar meu tempo. O pensamento não doía mais como antes. Na verdade, isso me empurrou ainda mais. Nós aprendemos tudo. Pontaria, campo de navegação, sobrevivência. A primeira vez que disparei um M4, o recuo me surpreendeu, mas no terceiro dia no campo de tiro meu grupo já estava unido o suficiente para ganhar um raro aceno do oficial responsável. Nada mal, Ostiad, ele disse. Você já atirou antes? Somente com palavras, respondi secamente, arrancando um leve sorriso dele. As semanas se transformaram em meses e o treinamento deixou alguns desanimados. 2 recrutas do meu pelotão desistiram antes da metade do percurso. Fiz um acordo comigo mesma no primeiro dia. Você não desiste, nunca. Só sai daqui quando lhe disserem que terminou. A parte mais difícil não foi o castigo físico, mas o silêncio. Não recebi nenhuma carta nos dias de entrega do correio, nem ligações nos raros domingos em que podíamos usar o telefone. Aprendi a transformar o vazio em combustível. Ao concluir o ensino fundamental, eu não tinha apenas obtido meu certificado de graduação, mas também algo que não sabia que precisava: o respeito de pessoas que não tinham motivo algum para me dar. O sargento Lopes, um dos nossos instrutores, me chamou de lado após a cerimônia e disse: "Você tem coragem, não há desperdício. O exército precisa de pessoas como você em lugares importantes." Ela me entregou uma série de ordens. Eu estava sendo designada para uma unidade avançada no exterior, uma equipe de segurança de alto risco em uma região que estava nas manchetes pelos motivos errados. Tracei o destino com o dedo e senti meu peito apertar, não de medo, mas de expectativa. Aquilo era maior do que qualquer coisa que meu pai havia imaginado para mim e era apenas o começo. Naquela noite, enquanto o sol se punha sobre os campos de treinamento, fiquei sozinha com as botas fincadas na terra da Geórgia, pensando nas cinzas da minha carta de aceitação, nos espaços vazios nos álbuns de fotos e nos documentos legais com meu nome riscado. Percebi que aquelas coisas já não eram mais pesos, e sim âncoras que eu havia soltado. À frente havia uma estrada que meu pai não podia seguir nem controlar e eu estava pronta para caminhar. A primeira coisa que me atingiu ao descer do C-17 no exterior não foi o calor, mas o cheiro. Poeira de diesel e algo levemente metálico no ar, o tipo de odor que permanecia na pele, no uniforme e no cabelo, não importava o quanto se esfregasse. A base da nossa unidade ficava nos limites de uma cidade extensa, marcada por anos de agitação, cercada por altos muros de concreto encimados por rolos de arame farpado que brilhavam ao sol. Lá dentro, o ar era denso com o zumbido dos geradores, o eco das ordens e o barulho ocasional de um helicóptero decolando. Fui designada para uma força de reação rápida, uma pequena equipe que podia ser acionada em minutos se algo desse errado fora do perímetro de segurança. Patrulhávamos mercados, escoltávamos comboios e mantínhamos um olhar atento sobre postos de controle onde as tensões podiam se tornar violentas sem aviso. Os dias se misturavam em um ritmo de prontidão, verificações de equipamentos, briefings, movimentações, relatórios e mais verificações de equipamentos. O sono vinha por pequenas janelas. Aprendemos a funcionar em um estado constante de alerta, com todos os músculos prontos para agir. Foi durante uma patrulha no meio da manhã que tudo mudou. Estávamos escoltando um comboio humanitário por um distrito conhecido por emboscadas quando um estrondo ensurdecedor cortou o ar, o veículo da frente cambaleou para o lado e os pneus foram destruídos. Em segundos, a rua explodiu em gritos ao longe e o som de tiros de armas leves. Contato, 3 horas. A voz do sargento Dias cortou o caos. Não me lembro de ter pensado, apenas de ter me movido. Agarrei meu fuzil, me protegi atrás de um muro baixo e procurei a origem. Vi o cano de uma arma na janela do 2º andar cuspindo fogo. Gritei "cobre-me", e atirei em rajadas controladas, forçando o atirador a recuar. Uma mulher civil, agachada atrás de uma carroça, gritou, paralisada no meio da rua. Corri até ela com o coração latejando na garganta e a arrastei para trás do muro, protegendo-a com meu corpo enquanto outra bala ricocheteava no pavimento. Os minutos pareceram horas, mas a situação virou. Nossa equipe avançou, limpou o prédio e garantiu a rua. Quando terminou, minhas mãos tremiam, não de medo, mas pelo choque de termos sobrevivido. De volta à base, Dias me puxou de lado e disse: "Você não congelou. A maioria congela na primeira vez. Você não fez isso." Uma semana depois, fui chamada ao escritório do comandante. Ele deslizou uma recomendação sobre a mesa, uma medalha de honra do Exército por desempenho distinto sob ataque com meu nome escrito em tinta preta ao lado da descrição do resgate do comboio. Naquela noite, sentei no meu beliche olhando para o documento enquanto a voz do meu pai ecoava na minha mente.
você vai desistir em um mês. Perguntei-me se ele acreditaria nessa história se a ouvisse. Provavelmente não, e isso era ótimo. Foi durante essa missão que conheci a capitã Evelyn Moore, uma oficial que se portava como autoridade silenciosa impossível de fingir. Ela já estava ali há tempo suficiente para reconhecer o potencial e não mediu palavras. Você tem cérebro e coragem para mais do que isso. Certa noite, depois de uma patrulha, ela me disse: inscreva-se para o OCS. É uma guerra diferente para os oficiais, mas precisamos de pessoas lá em cima que entendam como é aqui embaixo. Pensei nisso por dias. O OCS significava mais estudos, mais treinamento e mais anos de serviço, mas também a chance de moldar a luta em vez de apenas sobreviver a ela. Quando voltei para casa, a decisão já estava tomada. Enviei minha inscrição antes mesmo de minhas botas tocarem o chão do apartamento. Quando o e-mail de aceitação chegou semanas depois, não liguei para ninguém nem publiquei online. Apenas encarei as palavras na tela sentindo a mesma centelha do dia em que segurei a carta da academia pela primeira vez, só que desta vez, ninguém poderia tirá-la de mim. A escola de candidatos a oficiais não se parecia em nada com treinamento básico, pelo menos não na superfície. Havia menos gritos e mais escrutínio, menos faça o que mandam e mais mostre que você sabe liderar. Era um teste constante e implacável de julgamento sob pressão, estudando direito militar, planejamento operacional e teoria da liderança. Dias começavam às 5 horas e seguiam até o apagar das luzes, hora após hora, cheios de exercícios, briefings ou táticas. A privação de sono não era o objetivo desta vez, e sim a disciplina de precisão, a capacidade de pensar 3 movimentos à frente. Aprendi a comandar um pelotão em meio a problemas de campo em que tudo dava errado ao mesmo tempo. Mapas falhos e comunicações desatualizadas deixavam o terreno pior do que o previsto. Os instrutores não se importavam com desculpas, apenas com resultados. Quando me formei, deixei de me considerar a pessoa cuja carta havia sido rasgada. Eu era agora tenente Claire Ostiade e havia conquistado aquelas insígnias ao longo do caminho. Minha primeira missão como oficial foi liderar um pelotão de segurança vinculado a um programa conjunto de operações militares e civis. Treinamos lado a lado com autoridades locais, garantindo que entregas de ajuda humanitária, projetos de construção e pessoal-chave permanecessem seguros em regiões onde a estabilidade era, na melhor das hipóteses, frágil. O respeito que eu havia conquistado em campo como soldado alistado permaneceu, mas agora os riscos eram maiores. Uma decisão ruim não significava apenas fracasso pessoal, podia custar vidas. Apoiei-me no que aprenderá sob fogo cruzado no exterior. Manter a calma, manter as pessoas em movimento, nunca perder de vista a missão. 2 anos se passaram, e as promoções chegaram mais rápido do que eu esperava. Meu arquivo se encheu de elogios, não medalhas chamativas, mas do tipo que diziam: esta oficial cumpre o que promete. Então, as ordens chegaram. Eu havia sido selecionada para um programa especializado de segurança conjunta nos Estados Unidos. A designação me colocaria em coordenação direta com a liderança do governo estadual e local para uma iniciativa de proteção de infraestrutura de alto nível. Ao ler o pacote de instruções, meu pulso desacelerou. Lá estava, enterrado na metade do documento, o nome do contato político que minha equipe protegeria e com quem coordenaria Richard Ostiade, meu pai. Recostei-me na cadeira, olhando para aquele nome. Eu não o via há mais de 6 anos, desde a noite em que ele queimou meu futuro na lareira. Naquele tempo, sua carreira havia migrado dos negócios para a política, construindo uma reputação como homem do povo, apertando mãos em feiras do condado, fazendo discursos sobre responsabilidade e tradição. Seu rosto estava estampado em outdoors de campanha em 3 condados e agora ele se preparava para concorrer ao Senado estadual. Perguntei-me se ele sabia que meu nome estaria em seu arquivo de credenciamento de segurança. Provavelmente não. O briefing da missão era claro: manter padrões profissionais o tempo todo. A história pessoal era irrelevante. O trabalho vinha em primeiro lugar. Mas não consegui evitar o pensamento que se instalou silenciosamente no fundo da minha mente. Desta vez, eu segurava a prancheta, eu controlava o acesso. Quando contei a capitã Moore, minha mentora com quem eu ainda falava regularmente, sobre a designação, ela apenas sorriu e disse: engraçado como o mundo funciona, não é? É, respondi, engraçado. Passei a semana seguinte me preparando, revisando planos de segurança, atualizando sua agenda pública e estudando minuciosamente os mapas de cada evento que ele participaria. Tratei-o como qualquer outro diretor, mas, nos momentos de silêncio, me peguei lembrando da parede da sala de estar, das fotos sendo retiradas e apagadas da história da família. Naquela época, ele acreditava que eu não tinha um futuro que valesse a pena proteger. Agora, proteger futuros era meu trabalho.
Quando vi novamente pela primeira vez, foi como entrar em uma fotografia para a qual eu não me lembrava de ter posado. A mesma estrutura de ombros largos, o mesmo cabelo perfeitamente penteado, o mesmo terno sob medida, apenas com pés de galinha mais profundos ao redor dos olhos, marcas de anos diante das câmeras e sob os holofotes. Estávamos em uma sala de conferência segura na capital do estado, e minha equipe conduzia o briefing final de segurança para sua próxima visita a locais de infraestrutura crítica. Eu estava de pé à cabeceira da mesa, uniformizada, com a arma no coldre e o cabelo preso de forma impecável, de acordo com o regulamento. Ele entrou com 2 auxiliares e um sorriso de aperto de mão, examinando a sala até que seus olhos pousaram em mim. Por uma fração de segundo, vi algo cintilar ali: reconhecimento, descrença, mas desapareceu. Senhoras e senhores, disse ele para a sala, é bom ver que o Estado está se dedicando ao máximo neste projeto. Não respondi. Cliquei no controle remoto e iniciei o briefing. Esse é o roteiro da semana, disse com voz firme. Visitas a locais, aparições públicas, transporte seguro entre os pontos. Teremos uma equipe avançada de 3 pessoas em cada local para confirmar as condições de segurança antes da sua chegada. Evitava olhar para ele, a menos que fosse necessário. Meu tom era o mesmo para qualquer diretor, calmo, preciso e inabalável. Quando a reunião terminou, seus assessores recolheram os papéis e saíram. Eu ainda organizava minhas anotações quando ouvi a porta se fechar. Você é Clary, disse ele como se testasse a palavra. Levantei o olhar devagar. Tenente Ostiad, senhor. Um pequeno suspiro, quase divertido, escapou dele. Nunca pensei que veria você com esse uniforme. A vida é cheia de surpresas, respondi. Ele me examinou, talvez buscando algum traço da garota que havia recortado de todas as fotografias. Você se saiu bem. Eu tive que fazer isso, respondi, guardando minha pasta de instruções na bolsa. Seu maxilar se contraiu levemente. Eu sei que não. Este não era o momento para mudar meu tom, ainda profissional. Meu papel ali era garantir sua segurança, nada mais. Ele pareceu ponderar e deixou passar. Muito bem. Vejo você no primeiro local amanhã. E assim a conversa terminou. Durante a semana seguinte, estive em todos os lugares por onde ele passou, às vezes um pouco à frente, às vezes alguns passos atrás. Comandava minha equipe sem problemas, coordenava com as autoridades locais e o mantinha afastado das zonas de risco quando a multidão se agitava. Em público, tratava-me como a qualquer outro oficial, respeitoso, mas distante. Em particular, evitava conversas casuais. Vivíamos uma trégua silenciosa, sustentada pela necessidade do trabalho. Mas, enquanto ele apertava mãos e fazia discursos, eu lia. Os protocolos de autorização exigiam uma revisão completa de suas finanças, doadores de campanha e registros de propriedade. No início, não era nada pessoal, apenas um procedimento, até que deixou de ser. Enterrado nos arquivos, encontrei padrões, transações discretas, contas no exterior, empresas de fachada ligadas a contratantes com histórico de manipulação de licitações. Tecnicamente, não cabia a mim investigar, mas o relatório precisava refletir os riscos ao perfil de segurança principal, e finanças inexplicáveis eram um risco. Quando a semana terminou, eu sabia de algo que ele não sabia. Sua candidatura ao Senado estadual estava prestes a bater em um muro. Nunca lhe disse uma palavra sobre isso. O relatório deveria ser entregue às 9 horas da segunda-feira. Cheguei cedo, uniforme impecável e pasta na mão, que parecia mais pesada do que o papel poderia justificar. Na sala de conferências havia cheiro de café e toner fresco. O diretor de segurança do Estado, 2 analistas seniores e o assessor jurídico já estavam sentados. Coloquei a pasta sobre a mesa e abri no resumo executivo. Tenente Ostiad, disse o diretor, olhando para mim, a senhora está recomendando uma designação de risco classe B para o candidato ao Senado Ostiad. Sim, senhor, respondi, sem vacilar. A revisão financeira revelou diversas inconsistências ligadas a entidades de alto risco, segundo as diretrizes atuais, o que constitui um potencial fator de comprometimento. O assessor jurídico ajustou os óculos e disse: isso significa que ele terá que ser liberado antes que qualquer equipe de segurança do Estado possa continuar a protegê-lo durante os eventos de campanha. Em outras palavras, disse o diretor, a campanha dele está suspensa até novo aviso. Ninguém na sala pareceu surpreso. Já tinham visto isso antes, com nomes diferentes e escândalos diferentes. Meu pai era agora apenas mais um arquivo. Assinei a última página, rubricando as recomendações, e deslizei a pasta pela mesa.
Minha parte estava concluída. Naquela tarde, embarquei em um C-130 rumo a uma base costeira. Minha próxima missão já me aguardava: operações conjuntas com uma força-tarefa de segurança multinacional, treinando para cenários de resposta a desastres em regiões com infraestrutura precária. Era o tipo de missão com a qual eu sonhava quando a carta da academia ainda estava inteira em minhas mãos. Em algum momento, entre a decolagem e a altitude, meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido: você não precisava fazer isso. Sem nome, mas eu não precisava de um. Olhei para a tela por um longo momento antes de apagar a mensagem sem responder. Do meu assento, vi o sol romper as nuvens e transformar o oceano abaixo em um manto dourado. Meus pensamentos não voltaram ao passado, nem à parede sem minhas fotos, nem ao sorriso dele no tribunal. Pensei na minha equipe me esperando do outro lado do voo, nos briefings da missão, nos mapas de planejamento, nas pessoas que protegeríamos a seguir. Eles tentaram me apagar do futuro deles, então construí um futuro que não poderiam tocar, no qual nunca poderiam entrar. E eu ainda não terminei. Se você ouviu até aqui, talvez tenha sua própria história sobre pessoas que o descartaram, o excluíram ou disseram que você não poderia ser algo. Espero que se lembre disso: a crença delas não é necessária para o seu sucesso. Construa seu próprio futuro, caminhe na sua própria estrada. E se encontrou algo na minha história que vale a pena carregar, compartilhe. Passe adiante. Talvez outra pessoa precise ouvir isso hoje.